Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para a nossa sexta aula, nossa sexta corona aula, dedicada à disciplina português para o latim e o grego antigo. No nosso último encontro, nós começamos a estudar ou a refletir a respeito da classificação dos verbos de acordo com a sua predicação. E, nesse sentido, nós trabalhamos os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Dentro dos transitivos, a gente observou aqueles verbos que podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos, né? Lembrando sempre que a transitividade ela depende se o sentido ou o significado do verbo necessita de algum tipo de complementação, isto é, alguma coisa que amplie ou que, de certa forma, dê o sentido completo da ação que está sendo proposta por esse verbo. Então, nesse sentido, se esse verbo precisa obrigatoriamente de um complemento, então ele é um verbo transitivo. Se ele não necessita de um complemento, ele é um verbo intransitivo. Dentro dos verbos transitivos, nós temos aqueles que são diretos e aqueles que são indiretos, né? Os diretos são aqueles que não têm uma preposição se interpondo entre o verbo e esse complemento. E o transitivo indireto é aquele que obrigatoriamente entre o verbo e o complemento existe uma preposição que é carregada de sentido e que lhe atribui também um significado muitas vezes diferenciado. Pois bem, ficou faltando um pequeno detalhe que eu gostaria de explorar com vocês, né? Eu cheguei a falar, mas não trabalhei de uma forma mais precisa, né? Ficou capenga a minha explicação a respeito dos verbos intransitivos. Pois bem, nós sabemos que os verbos intransitivos, portanto, eles são verbos que eles têm o seu sentido completo em si mesmos, né? E muitas vezes o que acontece é que esses verbos intransitivos vêm acompanhado de advérbios, né? A gente sabe muito bem, e vamos ver a partir da aula de hoje, que geralmente esses advérbios eles têm uma função ou as locuções adverbiais, eles têm uma função importante dentro da oração, mas ela implica única e exclusivamente numa ideia de circunstância, tempo, lugar, modo, etc. Então a gente vai observar que alguns verbos que são intransitivos, né, eu posso usar com um advérbio. E alguns verbos desse tipo, eles têm praticamente como certo a existência desse advérbio, né? Eu vou à casa de minha mãe, né? A casa de minha mãe, com crase, a gente tem ali, então, uma preposição e um artigo definido. Nesse sentido, o que acontece? Você pode confundir o verbo ir, né? O verbo ir com o verbo transitivo indireto, não é? Ocorre, entretanto, que, do ponto de vista da sua regência, do seu regime, não é? Ele é, na verdade, um verbo intransitivo e que não necessita de um complemento obrigatoriamente. Quer dizer, eu vou, mas não preciso dizer para onde, né? Não preciso dizer aonde eu vou, né? Ocorre, entretanto, que é esse advérbio que aparece frequentemente, ele funciona como se fosse efetivamente um complemento, né? Nesse sentido, o Adriano da Gama Cury diz assim, ó, ah, Adriano da Gama Cury cristaliza a dissonância NGB ao retirar da rubrica da intransitividade alguns verbos de situação e de movimento, a saber, chegar, ir, partir, seguir, vir, estar, ficar, morar, etc. Porquanto, ainda que tenham sua intransitividade garantida, né,
vêm sistematicamente acompanhados de um complemento que lhes são, que lhes são obrigatórios, se não obrigatórios, necessários ao sentido. Daí a gente observa: eu saí de casa, ela chegou à USP, nós fomos ao cinema, ele voltou do trabalho, ele mora na casa do pai. Ou seja, todos esses complementos que nós temos aí são advérbios, ou melhor, são locuções adverbiais de lugar, tá certo? E eles vêm soldados a esse verbo intransitivo. Né? O Bechara, por exemplo, vai chamar esses verbos de transitivos adverbiais. O Rocha Lima vai chamar de transitivos circunstanciais. José Oiticica chama-os de verbos adverbiados, né? Enfim, cada um desses gramáticos, eles vão solucionar esse problema de alguma forma diferente. Ainda em torno desses verbos, a gente tem um tipo de ocorrência que é muito interessante. Por exemplo, chove chuva, né? Música lá do Jorge Benjor, né? Chove chuva, chove sem parar, né? Enfim, chove chuva. O verbo chover, ele é um verbo intransitivo. Você não precisa de um complemento obrigatório, né? Você tem aí, na verdade, aquilo que os gregos e os latinos vão chamar de um objeto interno, né? Ele é um pleonástico, né? Porque, na verdade, a chuva, quando chove, só pode ser chuva, né? Então, seria um objeto interno, né? Uma forma de você salientar o sentido desse verbo intransitivo, tá certo? Pois bem, o assunto de hoje, e eu já tinha adiantado isso para vocês no nosso último encontro, serão os termos associados ao verbo. Eu disse que essa ideia, essa classificação, ela não está presente na NGB, né? São elementos, né? Esses termos associados ao verbo são elementos que gravitam em torno do verbo. Então, se eu imaginar o verbo como sendo um núcleo, né, dentro da oração, eu vou observar que há elementos com funções diversas que estão gravitando em torno desse verbo. São quais esses elementos? O objeto direto, o objeto indireto, os adjuntos adverbiais e o agente da passiva. Portanto, são quatro os termos associados ao verbo. Repito, o objeto direto, 2, o objeto indireto, 3, os adjuntos adverbiais e 4, o agente da passiva. Vamos ver, então, alguns exemplos de cada um deles, né? De cada um deles. E nós vamos ver que a gente vai ter subdivisões em alguns casos, né? Então, comecemos com o objeto direto. O objeto direto é o termo associado a um verbo transitivo direto. Ou seja, o complemento de um verbo transitivo direto, ele é o objeto direto. O objeto direto, portanto, ele é o alvo, ele é o paciente da ação verbal sem uma preposição obrigatória que se interponha entre ele e o verbo. Ou seja, a relação que existe entre o objeto direto e o verbo é uma relação sem interposição de ninguém de forma obrigatória. Guardem bem essa ideia, de forma obrigatória. Por que eu estou dizendo isso? Naturalmente, porque poderá haver um objeto direto com uma preposição não obrigatória. Pois bem, então eu vejo assim a primeira frase. Vamos lá em Machado de Assis, no Cartomante, né? E que diz assim: os olhos teimosos de Rita procuravam muita vez os dele.
ou seja, os olhos dele. Então, nesse sentido, o verbo procuravam os olhos teimosos de Rita, procuravam os olhos dele, né? Então, os olhos dele são, na verdade, o objeto direto, é o complemento da ação de procurar. Muitas vezes está indicando aí uma temporalidade, né? Quer dizer, a frequência. Né? Então, aí é um advérbio que está determinando aí uma circunstância, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra frase, também do mesmo conto, diz assim: ele via as contorções do drama e tremia. Né? Então aí a gente tem duas possibilidades, duas coisas acontecendo nesse período que é composto. Né? Então, vejam só, ele via as contorções do drama. Ele via, vamos substituir, ele via isso. Então, esse elemento que é o objeto direto do verbo ver pode ser substituído por um pronome isso, por exemplo, e notem bem, sem nenhuma proposição. Eu não via disso, eu via isso. Ótimo. Então, nesse caso, eu tenho aí o objeto direto. A gente poderia pensar também e tremia. E tremia, vocês vão notar que não requer nenhum tipo de complemento. Ele é um verbo intransitivo, o verbo tremer, tá certo? Ok. Vamos então agora a mais uma ideia que a gente pode ter dentro daquilo que nós chamamos de objeto direto, que é a presença de uma preposição que não é obrigatória e que apenas produz um efeito de sentido, né? Eu penso assim, todos comeram do pão, né? Todos comeram do pão. Veja bem, comer, quem come, come pão, não necessariamente do pão, né? Comemos pizza, não comemos obrigatoriamente da pizza. Notem bem que esse de, que é uma preposição, que você poderia supor ter transformado a predicação ou modificado a predicação do verbo, ele não modifica a predicação do verbo. Ele pode ser retirado. Você perde alguns efeitos de sentido aí, não é? Quer dizer, você falar que comeu do pão ou comeu da pizza supõe uma partição. Então, isso aí é como se você imprimisse a ideia de comer uma ideia de parte. Que você comeu parcela da pizza, parcela de um pão que era comum, comunitário. Pois bem, nesse sentido, a gente fica. É importante a gente imaginar o seguinte: um outro exemplo, uma outra possibilidade. Né? Eu falo assim: a Abel matou Caim. Notem bem, a Abel matou Caim. Se eu falasse Abel matou Caim, eu estaria subvertendo a história. Né? Abel não matou Caim. Quem matou Caim foi Abel. Não, foi Caim que matou Abel. Tá? Então, quer dizer, esse A, justamente por essa anteposição do objeto em relação ao sujeito, determina uma obrigatoriedade de se colocar um A aí para mostrar que esse elemento, a Abel, ele não é o sujeito, porque tem uma preposição antes. Então, portanto, ele obrigatoriamente é um objeto direto, porque o verbo matar é transitivo direto. Então, nesse caso, você evita a confusão, não é? E estabelece aí a marca de um objeto direto preposicionado para você evitar o equívoco de sentido. Né? Então, na verdade, na ordem direta, eu não colocaria o A antes de Abel, eu falaria simplesmente Caim matou Abel. E aí não precisaria usar Caim matou a Abel. Aí não faz sentido. Faz sentido quando vem anteposto. Pois bem,
Esse tipo de objeto direto é chamado de objeto direto preposicionado, isto é, continua sendo um objeto direto, só que com uma preposição não obrigatória antecedendo este complemento. Pois bem, ainda na ordem do objeto direto, a gente tem construções mais complexas. Por exemplo, meu pai, vírgula, o abracei por seu aniversário. Na ordem direta, eu abracei por seu aniversário, abracei o meu pai. Né? Então, esse o, ele é um referente ao objeto direto meu pai. Meu pai, o abracei por seu aniversário. Então, nesse sentido, eu precisaria dizer apenas abracei meu pai por seu aniversário. E este o, ele estaria aí a mais, sobrando, indo além da necessidade. E, portanto, eu estou diante aí de um objeto. Esse o, meu pai, o abracei por seu aniversário. Este pronome pessoal oblíquo, masculino singular, tem como referente meu pai, que é o objeto direto. Então, esse o é chamado de objeto direto pleonástico. Pois bem, então, no primeiro termo, que é o termo objeto direto, a gente tem que lembrar basicamente do seguinte, de que o termo objeto direto é o alvo, é o paciente de um verbo transitivo direto, primeira coisa. Segunda coisa, ele não tem preposição obrigatória, mas pode ter uma preposição facultativa. A depender da necessidade de se retirar a dubiedade, né, ou para se evitar erro, ou para você dar algum efeito de sentido especial a esse objeto direto. Pois bem, vamos ao objeto indireto, que na verdade é exatamente a mesma coisa que o objeto direto, porque é complemento de um verbo transitivo. Entretanto, esse verbo transitivo, ele pede uma preposição obrigatória. Não colocá-la possibilita ou a alteração de sentido do verbo, ou a alteração do sentido do verbo, ou simplesmente um erro contra a sua regência. Quando eu falo que altera o sentido, eu já dei um exemplo lá na aula passada, mas eu vou repetir e vou dar mais um. Quando eu falo eu assisti ao filme, isso significa que eu vi o filme. Então, notem bem que tem um A antes do O, e esse A é uma preposição. Então, quando eu falo o verbo assistir a, eu estou falando de um verbo assistir transitivo indireto. Então, ao filme transformaria-se num objeto indireto. Quando eu falo eu assisti os paramédicos, eu auxiliei os paramédicos. E esse verbo assistir, portanto, tem o sentido de auxiliar e tem como complemento um objeto direto. Nesse sentido, então, o que acontece nesse caso é que a colocação ou não da preposição produz uma alteração de sentido. Eu brinco sempre com os meus alunos, lá quando eu dava aula no secundário, eu dizia assim: Maradona aspirava a uma grande carreira, ou Maradona aspirava uma grande carreira. Quero dizer que há dois sentidos possíveis aí, né? O verbo aspirar a é almejar. O verbo aspirar algo significa inalar. Deixo as conclusões para vocês. Pois bem, peguemos mais alguns exemplos de objeto indireto. Ele entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência. Notem bem, você vai ter ao estudo
das ciências como o objeto indireto, né? Ele entregou-se a alguma coisa. De corpo e alma aí, naturalmente, é a intensidade da entrega, não é? Ou seja, isso aí é um advérbio, ou uma locução adverbial que imprime intensidade na entrega. Essa frase também de Machado de Assis, agora no Alienista. Mais um exemplo de Machado de Assis também no Alienista. O alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Então, nesse sentido, nós temos aí a seguinte estrutura. Quem procede a alguma coisa, realiza alguma coisa, e a uma vasta classificação dos seus enfermos seria o objeto indireto, do verbo proceder. Pois bem, da mesma forma que nós temos o objeto direto pleonástico, nós também podemos encontrar aquilo que se chama de objeto indireto pleonástico. Vejam um exemplo. Novamente, nós estamos aí do texto de Rodrigues Lobo, o pastor peregrino, né? Por favor, observem. Ao avarento, não lhe peço nada. Ao avarento, não lhe peço nada. Isso significa dizer o seguinte: nós temos eu não peço nada ao avarento. Esse lhe que aparece na sequência tem como referente o avarento mesmo. Então, ao avarento, não lhe peço nada, isso significa que esse lhe refere-se ao avarento e, portanto, ele está reafirmando o objeto indireto nesse caso. Outra frase. Aos jovens, devemos-lhes falar a verdade. Devemos-lhes falar a verdade. Nesse caso, aos jovens, objeto indireto de devemos falar, e lhes o objeto indireto pleonástico. Pois bem, tendo visto o objeto direto e o objeto indireto, vamos agora passar ao terceiro termo associado ao verbo. O agente da voz passiva. Nós vimos isso um pouco lá no começo das nossas coronaulas e mesmo naquelas aulas que nós tivemos presencialmente, né? O agente da passiva, como todos nós sabemos, ele é um elemento, ele é um termo associado ao verbo, especificamente a um tipo de verbo. Ao verbo transitivo direto, primeiramente, e o verbo transitivo direto na sua forma passiva. Isso significa dizer a forma perifrástica do verbo passivo é o verbo ser mais particípio passado do verbo principal, né? Então, a gente pensa assim: os juízes da segunda turma do STF aceitaram a denúncia contra Renan Calheiros. Notem bem, os juízes da segunda turma do STF aceitaram a renúncia contra Renan Calheiros. Então, aceitaram a denúncia. Vamos parar por aí, não importa contra quem foi. Então, os juízes aceitaram a denúncia. Isso é um verbo na ativa. A denúncia é objeto direto do verbo aceitar. Pois bem, se eu passar para a passiva, esse que era o objeto direto na ativa, obrigatoriamente passa a ser o sujeito da voz passiva. Então, eu digo assim: a denúncia foi aceita pelos juízes. Então, a denúncia foi aceita pelos juízes é a voz passiva de os juízes aceitaram a denúncia. A denúncia foi aceita pelos juízes, passiva.
os juízes aceitaram a denúncia, voz ativa. Aquele que era o sujeito da voz ativa, isto é, os juízes, na passiva passa a ser o agente da passiva. Então eu quero dizer, o sujeito agente na ativa é o agente da passiva na passiva. Portanto, aquele que realiza a ação na passiva é exatamente o mesmo elemento que realiza a ação na ativa. No caso, os juízes. Só que na ativa ele é sujeito agente e na passiva ele é agente da passiva. Então, esse é um primeiro exemplo. Vamos a mais um. Dona Evarista brandiu aquela arma com um perverso intuito, né? Machado de Assis no Alienista. Dona Evarista brandiu aquela arma com perverso intuito. Não interessa com o perverso intuito, vamos pensar, Dona Evarista brandiu aquela arma. Dona Evarista brandiu aquela arma é objeto direto do verbo brandir. Dona Evarista brandiu aquela arma, ativa. O objeto direto da passiva vem a ser sujeito da ativa, vai ser, então, sujeito da passiva. Então, aquela arma foi brandida por Dona Evarista. Dona Evarista, que era sujeito, agente na voz ativa, passou a ser agente da passiva na voz passiva. Creio que isso tenha ficado tranquilo. Quero lembrar também que já comentei isso mais de uma vez. Já comentei mais de uma vez que existe uma estrutura passiva que é a voz passiva sintética, que vem com o ser passivador, tá certo? Então eu digo lá vende-se casa, né? Vende-se casa. A casa é vendida. A casa é vendida por alguém que não está ali presente. Então eu posso omitir o agente da passiva e construir a voz passiva sintética. Perfeito. Vimos também que em português do século XVI, XVII e XVIII até, nós encontramos aquela formulação que eu repito. Formou-se Portugal de homens bravos, de homens fortes. Formou-se Portugal de homens fortes, portanto, Portugal foi formada de homens fortes. Notem bem que o agente da passiva aí não aparece com por, mas aparece com de. Tá? Essa é uma possibilidade, é um português mais arcaizante, entretanto, é uma possibilidade concreta dentro da língua portuguesa. Por último, o nosso adjunto adverbial, ou seja, aquele que indica circunstâncias, né? Pode aparecer com ou sem preposição, né? Pode estar associado também ao verbo, ao adjetivo ou advérbio e pode se referir à oração como um todo também. Mas o mais importante é que ele indica fundamentalmente circunstância, tá? Então, vocês vão ter uma enormidade de circunstâncias possíveis, né? Então, quer dizer, eu fico pensando, acréscimo, assunto, causa, companhia, condição, concessão, conformidade, direção, dúvida, favor, fim, frequência, instrumento, intensidade, limite, lugar, lugar aonde, lugar para, lugar donde, onde e por onde, meio, modo, preço, tempo. Ou seja, todos os tipos de circunstâncias possíveis, né? Então, a gente tem aí uma gama que é um termo interessante porque ele especifica a circunstância em que ocorre a ação verbal ou onde está a indicação de estado também, né? Pois bem, vamos lá. Alguns casos para a gente terminar. A mim e a ela
objeto indireto. Explicou vividamente ele. Vividamente. Ele explicou vividamente a mim e a ela. Né? Machado de Assis, cartomante novamente. Então, a mim e a ela explicou vivamente ele, ou seja, uma frase toda invertida. Começa com o objeto indireto, a mim e a ela, segue para o verbo acompanhado de um advérbio, que é um adjunto adverbial de modo, é como ele se explicou, é a maneira como ele se explicou, portanto, vivamente. Vivamente, portanto, é um termo associado ao verbo, indicando a circunstância do verbo explicar, portanto, o adjunto adverbial de modo. Outro exemplo. 4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite questões de alta transcendência. Questões de alta transcendência. 4 ou 5 cavaleiros, sujeito, debatiam uma noite dessas, né? Questões de alta transcendência. Isso me parece ser o espelho, exatamente, o espelho de Machado de Assis também. Então, 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite questões de alta transcendência. Sujeito, 4 ou 5 cavalheiros, verbo debatiam, verbo transitivo direto, questões de alta transcendência, objeto direto. Uma noite. Uma noite aí não é debatiam uma noite, vem entre vírgulas, é sutil então, né? Porque poderia causar uma ambiguidade caso Machado não colocasse as vírgulas entre uma noite. Assim, marcando claramente que não é um termo que está relacionado de forma a completar o sentido de debater, mas sim a indicar a circunstância de tempo. Uma noite dessas, quis dizer Machado. Então, adjunto adverbial de tempo, uma noite. Tu crês deveras nessas coisas, diz novamente Machado na Cartomante. Tu crês deveras nessas coisas. Quando você fala quem crê, crê em algo e, portanto, nessas coisas, objeto indireto. Por outro lado, deveras marca intensidade na crença que o sujeito tem. Deveras, portanto, adjunto adverbial que marca intensidade. Vamos a um outro. Camilo não acreditava em nada. Quem acredita, acredita em, portanto, em nada. Objeto indireto. Não. Adjunto adverbial de negação. Camilo, sujeito. Camilo não acreditava em nada. Agora, aquele caso que eu já tinha explicado quando estava explicando os verbos intransitivos. Vou novamente. Vou ao fórum, né? Vou ao fórum. Isso é uma tradução de uma frase de Plauto, né? Que é eo ad forum. Então, eu vou ao fórum. Notem bem que quem vai ir, né? São verbos intransitivos, e essa indicação ao fórum é simplesmente o lugar para onde vai. Então, isso é, a rigor, um adjunto adverbial. Entretanto, nós já vimos, né, que a gente pode encontrar uma classificação possível para a ideia que é a seguinte: é um verbo intransitivo mais um adjunto advérbio de lugar, ou simplesmente imaginar que é um verbo transitivo adverbial, como querem os maiores conhecedores da língua da atualidade. Enfim, tendo visto então esses exemplos, essas rápidas explicações a respeito dos termos associados ao verbo, digo a vocês que irei passar vou passar para vocês por e-mail. Eu estou passando o handout dessa aula, que é muito mais completo
do que isso que eu estou fazendo com vocês. Para o pessoal do grego e do latim, vem com vastíssimas notas de quadros comparativos possíveis para esses termos, né, que a gente estudou. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês me dessem mais feedback. Eu quero saber se essas aulas estão sendo úteis de alguma forma, porque também não quero ficar falando no vazio, né? Eu quero saber de vocês se vocês estão entendendo, se vocês têm dúvidas, se vocês têm dúvidas. Usem o canal do YouTube nos comentários, eu tiro as dúvidas. Se for necessário, eu pego essas dúvidas e recoloco na aula seguinte. Então é muito importante que vocês entrem em contato, me deem o feedback para que eu saiba se eu estou sendo útil ou não, né? Se está valendo a pena isso tudo ou se está sendo só uma chatice. Junto com esse handout dessa aula que diz respeito dos dois últimos encontros de PLGA, eu vou encaminhar também 2 listas de exercício. Não é verdade? A lista de exercício para sujeito e predicado, eu já havia dado uma, vou dar mais uma. Vou pegar também agora termos associados ao verbo e vou também passar. São em torno de 20, 25 exercícios. Tem teste, tem questões abertas, enfim. É uma apostila antiga que eu encontrei aqui em casa, que eu usava na minha época que eu dava aula disso em cursinho. Enfim, e eu acho que são bons exercícios e depois que a gente retornar, a gente faz a correção desses exercícios, tá bom? Ou, ainda, conforme o caso, se vocês me pedirem com muita incisividade as respostas, eu posso passar para vocês as respostas também. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer tremendo estar aqui com vocês novamente. Lembro a vocês que não substituímos essas aulas em relação às presenciais. Isso aqui é apenas um veículo para passar o tédio e aproveitar alguma coisa de útil nessa nossa quarentena terrível que vivemos, tá? Enfim, no mais, é panelar. Um abraço e um beijão para vocês todos. Tchau.